Você conhece algum pastor, algum líder de alguma igreja que não seja a igreja adventista? Você conhece alguém da igreja presbiteriana, da igreja batista, da Assembleia de Deus, da igreja Deus é Amor, da igreja da Graça? Você conhece alguém que seja de outras denominações não adventistas, algum pastor? Eu peço a você que você envie esse vídeo para ele, porque, meus queridos, nós estamos vivendo num momento em que Jesus, antes de ser crucificado, ele orou a Deus para que o seu povo permanecesse unido. E hoje nós temos um triste quadro que eu tenho certeza que faz Jesus chorar. Muitos líderes, muitos pastores estão se levantando e, ao invés de proclamar a verdade que Jesus salva, de que ele é o único caminho, a verdade e a vida, alguns líderes estão se levantando e acusando uns aos outros, acusando outras denominações protestantes cristãs, e estão deixando que um líder, aquele que se veste de branco, aquele que diz que é o líder da igreja cristã mundial, então, estão permitindo que aquele que se diz ser o líder da igreja cristã mundial fale as maiores blasfêmias, as maiores heresias, os maiores argumentos contra a pura fé cristã, e eles não estão fazendo nada. No caso, então, está havendo desunião no meio dos protestantes e estão permitindo que esse homem fale o que queira falar, e quase ninguém ousa falar uma palavra contra esse Senhor. Nós vamos deixar aqui um vídeo explicando os seus últimos atos, suas últimas palavras, suas últimas blasfêmias, suas últimas heresias, enquanto que os protestantes, alguns estão dormindo, outros estão acordados, discutindo uns com os outros e acusando as próprias igrejas protestantes. Isso é uma vergonha, meus queridos. Nós temos que estar unidos contra um poder que se ergue, e esse poder falará blasfêmias, diz o livro de Daniel, diz também o livro de Apocalipse. Esses livros nos mostram que haverá um poder nos dias finais, que se colocará como Deus, falará coisas contra Deus, ferirá os santos do Altíssimo. Isso já aconteceu no passado, vocês sabem qual foi a igreja que fez isso, e agora, mais uma vez, esse poder se ergue, esse líder vestido de branco, e os protestantes estão calados, perdendo tempo com discussões que não levam a nada. Devemos nos unir. E agora eu quero refrescar a cabeça de alguns líderes de outras denominações protestantes, para que acordem, para que despertem. E eu quero agora mostrar para vocês o que é que os protestantes do passado, esses homens que entregaram a vida pela igreja, esses homens que podem ser considerados homens santos de Deus, que se levantaram em meio a toda a oposição, eles tinham uma visão sobre o papado. E essa visão, os pastores protestantes, os pastores evangélicos estão escondendo essas verdades do povo. Essas verdades não estão sendo faladas, estão traindo não somente a Jesus, mas estão também traindo aqueles que foram os fundadores das igrejas, das diferentes igrejas protestantes. Nós vamos ler aqui, por exemplo, o que Lutero falou. Ele escreveu assim, olha. O que Lutero disse sobre o papado. Vamos ver, ele disse assim: eu estou extremamente aflito em minha mente, não tenho mais dúvidas de que o Papa é realmente o anticristo. As vidas e as conversas dos papas, suas ações, seus decretos, tudo aponta para a descrição que as escrituras fazem dele. Lutero, tão admirado pelos protestantes. Meus queridos, nós temos mais aqui, nós temos aqui, por exemplo, o que Calvino pensava sobre o papado. Ele diz assim: predizem que o anticristo se assentaria no templo de Deus entre nós. É o pontífice romano que fazemos líder e representante legítimo deste iníquo e abominável reino. Agora nós vamos ler Thomas Cranmer. Vamos ver? Ele disse assim, ó, na ocasião em que ele foi martirizado, né? Ele disse assim: e quanto ao Papa, eu o abomino como inimigo de Cristo e anticristo, com todas as suas falsas doutrinas. Vamos ver agora outro
um dos maiores protestantes da história no passado, John Knox. Vamos ver o que é que ele falava? Quanto à sua igreja romana encontra-se corrompida, eu não tenho mais dúvida quanto a ela ser sinagoga de Satanás, e aquele que se intitula cabeça dela, o Papa, o homem do pecado, de que o apóstolo Paulo falou. Meus amados, eu li aqui quatro dos maiores protestantes da Idade Média falando o que realmente representava o papado. E eu quero dizer a vocês, pastores, queridos pastores, amados pastores, vocês, alguns de vocês, não percam tempo acusando-se uns aos outros, mas concentremos as nossas forças para denunciar os pecados de Babilônia. Apocalipse diz, ai, ai de Babilônia, o sistema religioso de confusão, o sistema religioso de falsas doutrinas. E assim, nós sabemos que Babilônia vai cair e todos os que estão com Babilônia cairão também. Meus queridos pastores, meus queridos irmãos de outras denominações, nos unamos para denunciar o que precisa ser denunciado. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixo agora a vocês um vídeo especial gravado sobre as últimas ações do homem que se veste de branco e diz ser o líder de todos os cristãos. Vamos assistir então. Que Deus abençoe vocês. Estejamos preparados, examinando a Bíblia, devorando a palavra de Deus, para que estejamos prontos quando perguntarem sobre a nossa fé, tenhamos com o que responder. Deus abençoe a todos, graça e paz, e Maranata, pois o Senhor logo vem. The World Economic Forum has been granted authorization by Pope Francis to rewrite the Holy Bible. According to a WEF insider who reveals the Pope wants a new fact-checked version of the Bible to be far more political, with a central place for the primacy of nature and far less about God. Pope Francis has already declared that Klaus Schwab is more important than Jesus Christ. And now he is determined to dismantle Christianity from the inside and replace God's word with the demonic vision of the global elite. Pope Francis's decision has caused a storm in the Vatican, but should we really be surprised by his support for the elite's New World Order? As an agenda contributor at the WEF, Pope Francis is fluent in blasphemy and is actively working to subvert the Church and Christianity across the world. Pope Francis's inverted vision of Christianity is confusing for many. However, the picture becomes clear when you understand who the pontiff is really planet. And this is the Pope who informed his flock that relationships with Jesus are dangerous and harmful. Breaking with centuries of Christian tradition, Francis sparked fears that he is an illegitimate Pope with a sinister agenda when he told a crowd of 33,000 pilgrims in St. Peter's Square that a personal, direct, immediate relationship with Jesus Christ must be avoided at all costs. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni dannose. As though that wasn't disturbing enough, Francis followed up by ordering Christians to stop bringing people from other faiths to Jesus and Christianity. Pope Francis is a Satanist hiding in plain sight. Obviously, the new globalist Bible must be rejected out of hand by all self-respecting and God-fearing Christians. But what can we expect from this demonic text? Yuval Noah Harari, who serves as Klaus Schwab's right-hand man at the WEF, went on the record stating that the Bible is fake news and full of hate speech, and the elites can use AI to replace the Bible and create a unified religion that's actually correct. Harari, who is known as the prophet in Davos circles, made the statement while giving a speech on the future of humanity. According to Harari, the power of AI can be harnessed and used to reshape spirituality to accept the WEF's globalist vision. Can even write a new Bible. Throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. Every religion claims our book, all the other books of the other religions, humans wrote them. But our book, no. It came from some superhuman intelligence. In a few years, there might be religions that are actually correct. The people at The Economist know things that most people don't.
and their magazine covers have a long history of telling us in advance about the political, economic and cultural developments that the elite have in store for us. Just 1 month before Harari's speech, The Economist appeared to be singing from the same hymn sheet. The elites laid the groundwork for this plan years ago, and now they're making their move. After this quick break, we will reveal the elite's intricate plan to crush the human soul and replace religion with their own dark spirituality, trust. Klaus Schwab famously boasted about how his young global leaders have taken over the world, and the WEF has penetrated cabinets in all of the leading democracies. But it's not just the cabinets. The global elite understand their dark spirituality can only succeed in a world devoid of religion. So they decided to destroy the world's major religions from the inside. WikiLeaks emails taught us that Francis was installed in the Vatican in a globalist coup orchestrated by George Soros, Hillary Clinton and Barack Obama. And the globalist bulldog wasted no time repaying his globalist masters by repeating disturbing globalist rhetoric at every opportunity. In 2017, Pope Francis called for a one-world government and political authority, arguing that the creation of a one-world government is needed to combat issues such as climate change. Speaking with Ecuador's El Universal newspaper, the Pope said that the United Nations doesn't have enough power and must be granted full governmental control for the good of humanity. Disturbingly, world religious leaders are also beginning to come together as one to preach from the same hymn sheet, instructing their sheep to accept the components of the New World Order's one world government. Now, Pope Francis is actively defying biblical scripture by working to rewrite the Bible along globalist principles and create a one world religion. First, Francis shocks the Christian world by hosting Islamic prayers and Quran recitals in the Vatican. Pope Francis says he hopes his prayer summit with Israeli and Palestinian leaders at the Vatican will help bring peace to the Middle East. Francis says too many children have been killed by war. He says peace calls for the courage to say yes to encounter and not to conflict. Jewish, Christian, and Muslim prayers were offered in the Vatican gardens. Israeli President Shimon Peres and Palestinian President Mahmoud Abbas both attended. Then he took off his shoes in Istanbul's Blue Mosque, faced Mecca and prayed to Allah. Walking into Sultan Ahmet Mosque, Pope Francis did as millions of visitors before him have done. He paused to take in one of the greatest masterpieces of Ottoman architecture. Guided through the mosque by Istanbul's Grand Mufti, this was the Pope concentrating more on religious affairs on the second day of his visit to Turkey. Both men stopped to pray towards Mecca. It was, for the Pope, a moment of silent adoration, according to the Vatican. Then came the pagan ceremony and brazen idol worship on Vatican grounds. Somebody needs to remind Francis that the Bible says you shall have no other gods before me. But it's unlikely Francis would be interested. He is more interested in overruling God's word and eradicating Christianity in favour for what he calls Chrislam. The world is now at a tipping point, with a fierce battle raging for